Fala galera, viemos trazer aqui hoje um vídeo para vocês sobre a nova atualização do jogo Diablo 3, o patch 2.05, que chegou aí essa semana. E ele vem com muitas mudanças interessantes, então a gente fez um vídeo aí para tentar reunir o que tem de mais importante nisso aí para você ficar por dentro das mudanças. Esse patch ele teve a intenção de dar uma balanceada no jogo da forma como ele está agora. Então ele não teve nenhum conteúdo novo sendo adicionado muito grande. A ideia foi mais consertar o que estava sendo feito, ou que já tinha sido feito no jogo até então. Parece que eles estão ajeitando tudo para o patch 2.1. Enfim, aqui vai ter mais conteúdo novo entrando, mas esse patch é mais para balancear e para dar essa acertada no jogo. As mudanças foram muito interessantes, então vamos para elas especificamente. Em termos gerais aqui do jogo, eles colocaram umas mudanças aqui menores, mas de mais marcante o bônus de Gold Find que você tem no seu Gear, né? Ele agora vai ser aplicado ao bônus de Gold Find também da dificuldade da maneira multiplicativa e não aditiva como era antigamente. Então isso acaba aumentando a quantidade de gold que cai e o benefício de ter isso no teu set. Então não dá para dizer ainda qual é a ideia dessa mudança, mas talvez uma viabilizada em builds relacionados com gold, ou simplesmente o bônus do gold que cai ser maior e melhorar um pouco a economia dos players aí. Em relação ao resto, as mudanças gerais não foram muito grandes. Vamos seguir para as mudanças aqui das classes especificamente. As mudanças nas classes, nas skills especificamente, elas tiveram algumas direções específicas de cada classe, mas em geral o que foi feito foi uma alteração do tipo de dano elemental que era dado em cada skill para tentar viabilizar algumas builds de certos tipos de elemento que não eram viáveis nas classes. Então a gente vai ver muitas skills mudando com isso, e além disso algum outro balanceamento em termos de papel que a classe desempenhava no jogo. Então também houveram mudanças assim. Vamos começar aqui pelo Bárbaro especificamente, né? O Bárbaro aqui teve uma mudança de skill de troca de elemento, como vocês estão vendo aqui nessas primeiras skills. E uma mudança clara e grande que teve aqui no Bárbaro foi a skill Impacto Sísmico, que era uma skill que não era muito utilizada, então ela sofreu um buff em todas as runas aqui, no dano dela. E também uma questão da aplicação da skill, que ela não pegava num cone bem à frente do personagem. Ela só começava a funcionar um pouco depois, isso dificultava o uso dela. Então esse foi o buff que foi feito. Então é bom dar uma olhada nessa skill com calma, que ela mudou para tentar viabilizar isso aí. Outra skill também que mudou e que é legal a gente ressaltar é a Fúria do Berserker com a runa aqui Gigante Caminhante. Antes ela dava um bônus de chance de esquiva, e agora eles alteraram esse bônus para redução em 50% do dano que você toma, né? Isso aí é uma mudança interessante, eu considero, porque o Bárbaro tem como um problema principal em termos de receber dano, não o dano dos ataques dos inimigos, e muito mais o dano das skills dos elites. Então essa 50% é aplicada a isso tudo, enquanto a chance de esquiva é mais aos ataques. É só aos ataques. Mas no mais aqui ficou mais ou menos por isso. O Bárbaro não teve grandes alterações aí. Vamos seguindo aqui. O Cruzado é uma classe que eles demonstraram aqui no post deles das mudanças, que eles tiveram a ideia de mudar o Cruzado bastante. Porque a ideia deles, a filosofia da classe, era que ela fosse uma classe mais robusta, que recebesse bastante dano, e não era bem o que estava acontecendo, né? Os jogadores estavam reclamando que o Cruzado estava um pouco tanque, né? A capacidade de tancar dele estava pequena, então eles fizeram a passagem de... ele tomava 15% de dano só reduzido, mesmo sendo uma classe... corpo a corpo, né, melee, e ele passou para 30% agora, então o dano reduzido está equivalente ao do monge e do bárbaro. E houveram também muitas outras mudanças para tentar colocar ele nesse papel, que seria da classe dele. Então assim, eu não vou entrar em skill especificamente do cruzado, então as skills dele foram mudadas completamente, você pode ver aí a quantidade de skills que foram mudadas, a quantidade de passivas também que são mudadas depois. Então eu não acho que venha o caso aqui olhar, se você joga o cruzado, gosta do cruzado, dá uma olhada skill por skill aí para você entender como é que ele está funcionando. Mudou bastante a forma de jogar também, provavelmente viabilizando outras builds, então vale a pena olhar com calma. Vamos seguir aqui para a próxima classe, o Caçador de Demônios. Bom, o Caçador de Demônios também não teve grandes mudanças não. Uma mudança que a gente pode citar é que esse gerador aqui de recurso, granada, aumentou a área de alcance dele. A flecha voraz aqui também, só dando dano gélido, físico para gélido, então a gente vê que em todas as classes isso está valendo, está ocorrendo essa alteração. E a passiva aqui, que é uma mudança mais significativa, que é a alteração dela, a passiva Percepção, agora aumenta em 30% a sua armadura, em 30% do que você tinha de destreza. Então
Essa passiva agora se parece muito com a passiva do monge, né? Tentando suprir aí uma necessidade de armadura e aumentando um pouco aí a sobrevivência do Demon Hunter. Seguindo aí, a gente vê o monge. O monge também não teve mudanças muito grandes, não. Eles informaram aí que pretendem talvez alterar mais o monge no futuro, mas por hora, além da viabilização de uma build de outros elementos, ele teve um buff aqui considerável na skill Onda de Luz, que era aquela skill do sino, né, que era uma skill muito pouco usada, porque ela acabava ficando muito pior em relação a outras skills que gastavam recurso. Então eles melhoraram, teve um buff significativo aqui no dano de todas elas. Então assim, vale a pena testar para ver como é que ficou. E no mais é só isso. Vamos pro Feiticeiro agora. O Feiticeiro também teve bastante mudança. Depois do Cruzado foi a classe que mais teve alteração. Então vamos olhar mais com calma aqui. As mudanças do Feiticeiro foram basicamente consertar o funcionamento da skill de Dot, né? Que eram basicamente aqui a Assombração e o Enxame de Gafanhotos. Então teve uma mudança nesse sentido, de tentar melhorar, viabilizar essas skills. Então ele mudou um pouquinho a forma como ela funciona. Também houve uma correção na passiva dos exércitos lá dos Psicofantas para tentar resolver esse problema aí. Então a gente vai entrar aqui nas mudanças propriamente ditas, mas as mudanças em geral tiveram a filosofia de tentar dar mais mobilidade para o feiticeiro e viabilizar tanto a build de Dot quanto a build de Pet. A gente vai ver que teve mudanças relacionadas aos Zombie Dogs, né, os cães aí. Então vamos olhar elas uma por uma aqui. O Morcego Zignis principalmente aqui teve uma mudança, aumentou o dano de todas as runas aqui. A partir de agora, todos os pets se beneficiam dos danos de elemento. Então, por exemplo, o pet dá dano de fogo, agora vai se beneficiar do seu bônus elemental do guia. Isso é um aumento considerável de dano para os pets que antes não recebiam esse bônus, né? Então tá aí mais uma força aí para viabilização da build de pet. Como eu falei aqui, na Assombração teve essa mudança aqui, mas principalmente a forma como funciona agora o dano, né? Em vez de obter um acerto crítico, a Assombração agora calcula um dano médio aumentado pela chance de crítico e pelo dano crítico. Então o que ele faz é fazer uma média do dano que você vai dar. Ele nem pega o crítico inteiro, né? Ele pega o dano sem crítico, então ele faz aí uma média baseada na sua chance de crítico e aplica aquele dano como dot. E como consequência disso, como ele não pode mais ter acerto crítico, ele não funciona mais para procar skills que dependem, ou itens que dependem do acerto crítico, né? Então eles fizeram isso para vários dots. A Assombração é um deles, o Enxame de Gafanhoto também foi feito isso. Tiveram uma alteração aqui na Mandinga, principalmente na runa do Sapo da Imensidão. Eles aumentaram o dano bastante. E como o dano dele, depois que ele engole o inimigo, é um dot também, o dot funciona da mesma forma como eu acabei de explicar na Assombração. Na runa Frango Nervoso, ele só deu a questão da Unit Walk, né? Agora o frango pode atravessar os inimigos quando ele estiver transformado. A Aparição Horrenda teve uma mudança considerável aqui. Na verdade, agora a Aparição Horrenda imobiliza os adversários ao invés de assustar, né? E só a runa Fobia que remove o efeito de mobilização e passa a assustar os adversários. Ele reduziu a duração, né, mas ele também reduziu aqui a recarga e aumentou o raio. Então eu considero um buff para essa skill, que dá um pouco de sobrevivência também para o Ultidoctor, um pouco mais de sobrevivência para ele. A gente vai aqui para Enxame de Gafanhotos, e a mesma questão do dot, mudou a aplicação, a forma como funciona, isso é legal. A gente tem o Piranhas, a runa que Charcaré, um buff normal de dano, nada demais. O Espírito que Anda, essa skill que é a skill principal de sobrevivência do Ultidoctor, agora permite atravessar as paredes, né, que são do Elite com afixo murador. Então isso é importante também, providencia uma sobrevivência. Você vai ver também mais aqui nas passivas, a passiva aqui possuída por espíritos, né, que quando você morre, ao invés de morrer, você vai para o mundo das almas e retorna vivo, né, também agora consegue ultrapassar obstáculos como a parede do Elite com afixo murador. Então seguindo essa mesma ideia do espírito que anda, né, porque não faria sentido você morrer, ficar preso na parede e não conseguir, depois de nascer preso na parede, morrer de novo. Então continua sendo um buff a sobrevivência. Aqui nada de muito importante. O Cães Zumbis também teve um buff aqui de dano, você vê que vai de 12% para 30%. Então isso é uma mudança grande. Lembrando que ele agora se beneficia do dano elemental. Então a gente vê a build de pet vindo forte aí. Como eu falei agora indo para as passivas, o Carranco Psicofanta, o proc acontecia na hora que você usava o skill. E agora eles mudaram para acontecer na hora que o skill acerta alguém. Isso é uma mudança importante, né? Você não pode mais acumular um monte de Carranco Psicofanta só usando a skill no ar, sem ter ninguém. Você precisa acertar alguém, então essa é uma mudança mais para corrigir essa skill, porque a ideia dela era funcionar assim.
Lealdade Feroz mudou totalmente, então agora, enquanto você tiver essa passiva, ela dá a possibilidade de você ter um cão zumbi a mais, além dos 3 da skill normal, você pode ter um cão zumbi a mais e enquanto você tiver ou o cão zumbi, ou o garganto, ou algum carranco te seguindo, você aumenta em 30% o seu move speed quando você não está em combate. Então é um efeito bom aí que dá mais mobilidade, é bom para fazer runs, enfim, é uma passiva muito interessante e é mais uma passiva que dá mais um cão. Disponível. Passando aí, possuído por espíritos, como eu já falei, a mudança, a questão de atravessar a parede. Por último, mestre zumbi, que agora, além de aumentar em 20% a vida do garganto e dos cães zumbis, também aumenta a sua vida. Então, é uma melhora nessa skill aí. E só lembrando, ela mantém aquela habilidade de também de possibilitar mais um zumbi. Então, tem um buff aí para build de pet muito grande, você pode acumular até agora 6 cachorros ao mesmo tempo. Seguindo aí para o Arcanista, também não teve muita mudança. Citar aqui basicamente a mudança de dano da skill do Arconte. Agora cada runa dá dano de um elemento. Isso aqui viabiliza a build Archon para outros elementos também, não só para Arcano como era antigamente. Isso muda bastante, porque você pode agora fazer a build Archon conjugada com outras skills. A arma mágica, a repulsão da runa arma de força foi removido, isso é uma mudança pequena. O meteoro tem a mudança aqui significativa, o meteoro com a runa impacto incandescente. Ela tinha uma área muito pequena que não justificava o cooldown que ela tinha, apesar do dano ser bom, e agora a área aumentou para 20 metros, então está uma área considerável. Essa skill começa a ser um pouco mais viável a partir de agora. E por fim, teleporte, que foi refeita também. Eles reduziram o tempo de recarga e deram uma acertada nela. Então, por exemplo, a runa passagem segura aqui saiu de 27% de redução de dano para 25%. A runa tunelamento agora, que você podia usar 3 vezes no espaço de 1 segundo, agora você só pode usar 2 vezes, mas o espaço aumentou para 3 segundos. Então, ela acaba que está funcionando um pouco melhor. Eu vi com bons olhos essa mudança. A runa de habilidade reversão também alterou. Ela agora faz com que você possa castar aquele teleporte de novo. Dentro de 5 segundos você volta para o seu local original e o cooldown dela passa para 1 segundo. Então isso habilita que você fique indo e voltando bastante, se movimentando bastante do campo de batalha. Tornou-se agora uma runa interessante, porque não era muito utilizada. A habilidade de fraturar também eles deram uma corrigida. A duração da ilusão foi de 8 para 6 segundos, então diminuiu a duração dessa ilusão aí. E calamidade eles reduziram o dano e o tempo do stun de 1,5 para 1. Então é um nerf aí. Basicamente o que eles fizeram foi diminuir o cooldown e reduzir a eficiência de quase todas essas skills, com exceção da reversão, que era a runa menos utilizada, na minha opinião. Então, bom, isso aí amarra aí basicamente as mudanças das skills nas classes. Agora tiveram algumas mudanças também nos itens. É bom dar uma olhada com calma. Não vou entrar em detalhe em cada item, mas é bom dar uma olhada porque você vê que ele separou por classe. Então isso influencia nos itens que você está usando, influencia na sua build, influencia na forma como você joga. Então vale a pena também olhar com calma isso aqui, tudo no sentido de corrigir o jogo que já estava, tornando ainda melhor. Eu considero esse patch muito bom, acho que agregou bastante coisa e melhorou bastante o jogo, né? Parece que eles estão ajeitando o jogo, deixando ele bem razoável ou bem bom de ser jogado, para poder, quando eles lançarem a 2.1 com conteúdo novo, que a gente tanto espera aí, as rifts ranqueadas, a ladder, enfim, tudo que a gente está esperando já há bastante tempo. Falando agora de umas mudanças gerais aí, além daquelas que eu falei no começo, o modo aventura também mudou. Agora as sacolas de recompensa das caçadas recebem um bônus, uma chance de dropar lendário maior a partir do suplício 2 até o 6. Então agora vai fazer diferença em qual nível de suplício você vai fazer. E também mudou a questão dela poder dropar os itens que são só da dificuldade de suplício, né? Desde que você faça ela na dificuldade de suplício. Então, isso aí aumenta um pouco aí o interesse por esse tipo de aventura aí, né? Que é as caçadas, que elas só eram feitas no normal, então agora melhorou um pouco. Bom, seguindo aí, tem a Kadala também, como eu falei, pode deixar agora, pode te dar itens de dificuldade de suplício. Então a Kadala também agora está podendo dar esses itens, né, que são aqueles conjuntos de cada classe específico, coisas que antes ela não podia dar, agora ela já pode dar. A Fenda de Nefalém também, eles ampliaram agora o número de estilhaços que você ganha quando você termina a fenda. Isso aí completa as mudanças que foram feitas sobre o modo aventura. Seguindo aí a criação de itens, acho legal falar aí que existiam alguns bugs aí com a mística que eles resolveram. Também umas questões que dificultavam aí rerolar alguns atributos, isso foi interessante. Eles estão querendo consertar a questão com alterar
a aparência do item, isso eles ainda não consertaram, mas deve vir mais adiante aí. O joalheiro também, agora o custo de remover a gema reduziu, isso é interessante também, porque o custo estava alto. Por último, eles fizeram uma alteração aqui nos monstros. Eu queria citar aqui especificamente o monstro, a Chitara aqui, agora aparecerá com mais frequência. Ela aparecia com muito baixa frequência e ela dropa um componente para fazer um martelo lendário. Então ela dificultava fazer esse martelo e farmar esse componente. Agora vai melhorar isso aí. Algumas mudanças de interface do usuário, isso aqui vocês podem olhar com mais calma, mas nada de muito significativo. Bom, o patch veio, tá muito bom, tá melhorando o jogo, a gente espera que venha sempre melhor. Eu vou fazer um vídeo mais adiante falando das mudanças que a gente espera que estão por vir aí e que alguns moderadores do fórum americano já disseram que devem vir na 2.1 e a gente está esperando ansioso aí. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte.